ali em Jericó: Jesus, tenha de misericórdia de mim. E a Bíblia diz que ele clamava, que ele insistia, que ele perseverava. E um certo ponto ali, o clamor dele foi tão comovente, foi tão impactante, que ele chamou a atenção do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Pela perseverança e pelo clamor do fundo da alma dele. Chegou a hora que o nosso Senhor parou e mandou chamar ele, né? E operou o milagre que ele necessitava, e ele obteve o milagre que ele necessitava. Então, para Deus nada é impossível, igreja do Senhor, né? Continue buscando. Eu não sei o que você tem buscado diante do Senhor, mas coloca algo no teu coração. Deus, ele pode fazer, e ainda muito mais ainda, aleluia, aquilo que a gente, né, pedimos ao Senhor. Amém? Eu vou estar aqui glorificando o hino, amém? Glória a Deus. Grande é o Senhor e motivo de louvor na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por toda em nossa vida. Confiamos no teu infinito amor, pois tu és o Deus eterno sobre toda a terra e os céus. Perto quero estar, junto ao Deus, pois prazer maior não há de vir e te adorar, lugar em mim. Quero te ofertar, mas ainda por teus feitos, se comparado ao que eu ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importa a circunstância, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importa as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Glória a Deus, agradeço a rica oportunidade, a palmas altas ao nome do Senhor. Confere a Deus, Roberto, a oportunidade. Aleluia. Aleluia. Oh, glória.
Eu saúdo a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus. Amém. De antemão quero agradecer pela oportunidade de conhecer mais o rebanho do Senhor. Amém? É bom saber que temos mais irmãos nesta peleja, né? Nesta luta. Vamos louvar o 202 da harpa, lembrando que o nome do louvor é lugar de delícias para os cristãos que estão nesta luta, né, igreja? Para alcançar o reino celestial. Junto ao trono de Deus preparado, a cristão um lugar para ti, a perfumes, a gozo exaltado, a delícias profusas ali. Sim, ali, de seus anjos fiéis rodeado, numa espera de glória e de luz, junto a Deus nos espera Jesus. Os encantos da terra da ideia do moço dali. Se na terra os prazeres acordem, são prazeres que acabam-se aqui. Mas ali, as venturas eternas concorrem com a existência perpétua da luz, a tornar-nos felizes com Jesus. Conservemos em nossas lembranças as riquezas do lindo país e guardemos conosco a esperança de uma vida melhor, mais feliz. Pois dali, uma voz verdadeira não cansa de oferecermos o reino da luz, o amor protetor de Jesus. Se quisermos gozar da ventura, esse amor que nos trouxe da cruz, nos escuta com aleluia, glória a Deus. Vamos fazer um minutinho de oração, igreja. A oração é a chave da bênção, a chave da vitória. Louvado seja Deus. A palavra de Deus nos diz, igreja, para invocar o nome do Senhor e Ele vai nos escutar. Clama a mim e responder-te-ei
e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? E o Senhor não mente, igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Senhor Pai das misericórdias, nós invocamos o Teu nome, Pai da glória, mais uma vez, Pai amado, o poder que há no sangue do Cordeiro, Pai da glória, vertido na cruz do Calvário, Senhor das misericórdias, venha a nós o Teu reino, Jesus amado, venha fazer segundo as Tuas vontades, ó Pai, venha repreender, Pai da glória, toda seta maligna, todo dardo inflamado do maligno, toda hóstias espirituais da maldade, principados e potestade das trevas, está repreendido a autoridade do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Vai saindo o demônio, vai saindo em nome de Jesus Cristo. Você que está tentando os irmãos da fé, está repreendido o poder do sangue do Cordeiro, grande Deus poderoso, segundo as Tuas misericórdias, o Teu perdão, Pai, venha abençoar, ó Pai, a Tua igreja, venha abençoar os irmãos, ó Pai, venha Deus poderoso, abençoa, Deus amado, o necessitado, abençoa, Deus da glória, ó Deus poderoso, dando condição, ó Pai, para a Tua igreja, para os irmãos amados, esta caminhada, abençoa, Deus da glória, confirma a bênção e a vitória, segundo as Tuas misericórdias, o Teu perdão, ó Pai, o poder do sangue do Cordeiro, é nós o Teu reino, Jesus amado, é perdoar, ó Pai, nosso ser miserável e pecador que somos, Pai da glória, o poder do sangue do Cordeiro, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Agradeço a minha rica oportunidade, as palmas que louvam ao Rei Jesus, igreja do Senhor. Missionária Cláudia, venha orar pelo nosso pastor Nunes, que vai trazer a palavra. Aleluia, glória a Deus, oh glória. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos e te bendizemos, meu Senhor, por toda a tua bondade, teu grande amor, pela tua infinita misericórdia, pela paz que temos nos nossos corações, Senhor. Ó Deus, não importa as tribulações, as lutas, mas nós temos paz interior com o Senhor, meu Deus. Que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso tudo, meu Senhor. Por isso, Senhor, nada nos falta, porque o Senhor é o nosso tudo, meu Pai. Ó Senhor dos exércitos, Senhor da glória, visita cada coração aqui, meu Senhor, as suas famílias representadas por cada vida aqui, meu Senhor, que veio clamar, pedir, suplicar ao Senhor por socorro e vitória na manhã deste dia, meu Pai. Senhor Jesus, nos livre de todo mal, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, nos cobre com o teu manto, meu Senhor, nos esconde no secreto do teu pavilhão e no oculto do teu tabernáculo. Toma o teu servo pastor nas tuas mãos, meu Senhor, que o teu Santo Espírito fale na boca dele, usa ele, meu Pai, que todas as palavras, meu Senhor, do Senhor venha, Senhor, sobre ele para nós nos alimentarmos, meu Senhor, através da tua palavra, pelo teu Santo Espírito, usando o teu servo. Abençoe ele, toda a sua família e toda a obra que o Senhor entregou a ele, no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus, glória a Deus. Oh glória, aleluia. A paz do Senhor para todos os irmãos. Glória a Deus. Vamos, glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Isaías, capítulo 38. Glória a Jesus. Isaías 38. Isso é maravilhoso, é a palavra de Deus, né? Isaías 38. Diz assim a palavra do Senhor: a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naquele dia adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías,
filho de Amós, o profeta, ele disse: assim diz o Senhor, põe ordem a tua casa, porque morrerá e não viverá. Então virou Ezequias seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti com verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. E então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as suas lágrimas, e eis que acrescentarei aos seus dias 15 anos, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade. Eu defenderei essa cidade. Isto te será da parte do Senhor, como sinal que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que, olha que coisa maravilhosa, eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acaz volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelo grau que tinha andado. Glória a Jesus. Pode se assentar. Graças a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é majestoso. As pessoas olham nesse lugarzinho aqui, lugar acha simples, mas aqui Deus tem um nome lá fora, explosão de milagres. Deus já fez muito milagre aqui. Inclusive nós estamos para ir fazer um culto de agradecimento na casa da irmã Márcia, onde Deus a curou do câncer aqui nesse lugar. E Deus tem muito mais para fazer. É para aquele que crê, aquele que acredita. Então, louvado seja Deus. Como agradecimento, ela vai fazer esse culto dia 1º de março, ali na estrada do Emboimirim. Se o irmão quiser o endereço, eu vou mandar, para a gente glorificar a Deus. A palavra do Senhor nessa noite diz a palavra que o Senhor envia Isaías. Isaías era profeta, e o profeta, ele não faz o que ele quer. O profeta, ele não faz aquilo que ele quer fazer, ele faz aquilo que Deus manda. E Deus mandou Isaías confrontar, porque o profeta muitas das vezes ele vai lhe confrontar. E existem pessoas que não gostam de ser confrontada, mas gosta de receber chave de carro, receber chave de casa, gosta de bênção, gosta só aquilo que é favorável a ele, mas confronto não. Mas o profeta Isaías, Deus envia o profeta Isaías para Ezequias para confrontá-lo. E ele vai lá e diz assim para Ezequias: assim diz o Senhor dos Exércitos, põe ordem à tua casa, porque morrerá e não viverá. Porque o pai de família, o pai, Deus é nosso pai, e ele tem todo o direito de muitas vezes nos chamar a atenção quando precisa, de trazer nós de volta para o altar da onde a gente jamais deveria ter saído. Talvez Deus não queria que Ezequias morresse e nem o levaria, mas Deus queria que Ezequias voltasse a orar, voltasse a chorar e voltasse para o altar da onde ele não deveria ter saído. Glória a Jesus. Então Deus vai usar o profeta para confrontar Ezequias, dizendo: põe ordem à tua casa, porque morrerá e não viverá. Irmãos, o profeta não tem culpa. O profeta está fazendo apenas o que Deus manda. Não brigue com o profeta, não vai discutir com o profeta, vai falar com Deus, vai conversar com o Deus que mandou a profecia. Tem gente que vai brigar com o profeta,
vai reclamar com o profeta, vai dizer que o profeta não é de Deus, porque a situação que Ezequias estava, ele estava num leito de enfermidade. E muitas vezes, louvado seja o nome do Senhor, talvez alguém que esteja nessa situação vai dizer para você: eu queria uma palavra de conforto. Mas a palavra de conforto que Deus tinha para Ezequias era aquela. A palavra muitas das vezes que vai nos curar, muitas vezes ela vem dura. Ela vem, louvado seja Deus, mas vem como um remédio para sarar as suas e as minhas feridas. Glória a Jesus. Talvez o remédio, no início, ele tem um efeito contrário, mas ele vai curar. Ele vai te melhorar. E nós vimos que Isaías sai, obediente ao Senhor, dizendo para Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque morrerá e não viverá. Nesta hora que Ezequias recebe essa mensagem, ele não vai brigar com Isaías, não vai discutir com Isaías. Ele vai virar o rosto para a parede e vai conversar com o dono da profecia, vai conversar com quem mandou profetizar. Louvado seja Deus. Ele põe o rosto, ele não vai ajoelhar, não está escrito vai ajoelhar não, ele está deitado numa cama, num leito, ele vira o rosto para a parede e vai falar para o Senhor. Porque Ezequias não foi um mau rei, irmãos. Ezequias foi um rei que levantou os altares, acabou com a idolatria, pôs os levitas novamente para cantar, para louvar, para adorar. Ezequias colocou a casa de Deus muitas vezes em ordem. E nós vimos que agora, quando Deus fala com Ezequias para que ele coloque a casa dele em ordem, porque morreria e não viveria, ele agora vai começar a ter lembrança e dizer: Senhor, o Senhor se lembra dos meus feitos, o Senhor se lembra que eu andei reto na sua presença, o Senhor se lembra, o Senhor se lembra. Deus vai dizer: lembro, eu estou lembrando. Louvado seja Deus. E Isaías estava no pátio para sair, e nós vimos que Deus manda Isaías de volta, dizendo: Isaías, volta depressa e diga para o meu servo que eu acrescentarei nos seus dias 15 anos. Olha, irmão, quanto é importante a gente se humilhar na presença de Deus. Não resista ao Espírito Santo. Não resista, muitas vezes é Deus falando através de alguém, e muitas vezes a gente quer debater, quer resistir, e muitas vezes você não está resistindo o profeta, você está resistindo o próprio Deus do profeta que está falando com você. Mas a gente, louvado seja o nome do Senhor, temos o costume de, porque nos confrontou, porque nos diz que aquele negócio não é de Deus, a gente, louvado seja o nome do Senhor, vai achar ruim com o profeta, porque a gente quer aquilo. E Deus muitas vezes está usando alguém para falar conosco, aleluia, para nos frear, nos parar antes que seja tarde. Mas a gente não quer dar ouvido ao profeta, vai brigar com o homem e com a mulher de Deus. Deus está dizendo que não é, não vai, não tem. Eu te conheço, teu amanhã, teu depois da manhã é laço. Mas a gente está dizendo: olha, tem mais de 400 que profetizou para mim que era bênção. Para Acabe também, porque a gente quer ouvir, irmão, só aquilo que a gente quer. A gente quer ouvir, mas quando Deus vem, primeiro para Deus lhe fazer promessa, e para fazer promessa na vida de Ezequias, Deus primeiro o corrigiu. Disse: põe em ordem a tua casa, porque morrerá e não viverá. E depois que Deus o corrigiu, que ele se humilhou, aí Deus fala: agora dá para fazer promessa para ele. Porque tem pessoas que eu estou pregando para mim. Eu estou tudo atrapalhado, só pensa, eu falo: tem alguma coisa errada aí, Senhor.
Eu todo atrapalhado e só chave de carro, só vitória, só vitória, só vitória. Nada de quem disse que o pai não corrige o filho quando ele anda errado? Quem falou que o pai não corrige? É melhor a correção, louvado seja o nome do Senhor Jesus, do que muitas vezes, porque senão vocês, o próprio pai e a própria mãe sabem que eles estragam o filho se ele não o corrigir. Estraga. Acaba estragando a criança, estraga, porque louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, Ele não quer que você se perca. Deus não quer que você, aleluia, louvado seja Deus. Então tem hora que a gente tem medo, eu tenho medo de algumas profecias, porque às vezes eu prefiro uma correção da parte de Deus de alguém, do que dizer que você está recebendo algo e Deus está dizendo, eu não estou dando nada. Isaías aqui, ele diz para Ezequias, eu estou dizendo isso porque o Espírito Santo de Deus está mandando pregar aqui. Uma vez eu preguei falei uma profecia para uma moça. Essa moça brigou comigo, já estava com noivado, vestido de noiva, tudo comprado, achou ruim. Mas irmãos, o noivo deixou ela no altar. Mas depois ela veio me agradecer. Porque muitas vezes a gente quer, não adianta a gente querer agradar. Temos que fazer aquilo que Deus manda fazer. E Isaías diz para Ezequias, põe a sua casa em ordem, porque morrerá e não viverá. Você sabe o que Deus queria de Ezequias? Ezequias, volta de volta do lugar de onde você não deveria ter saído. Volta para a oração, volta para o clamor, porque tem crente que está se esfriando. Ele precisa voltar de volta para o altar de Deus. Ele precisa voltar de novo para a oração, voltar de novo a orar e deixar do passado que ela diz, mas antes eu orava tanto, eu clamava e agora já não faz mais. Deus estava chamando a atenção de Ezequias, dizendo, volta de novo para o altar, volta de novo a orar, volta de novo a clamar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque muitas pessoas que clamavam, hoje já não clamam mais, irmãos. E Deus não queria levar Ezequias, Deus estava chamando Ezequias de volta para o altar. Outro homem que a gente encontra na Bíblia Sagrada também, que Deus chamou ele de volta ao altar, foi o próprio Abraão. Abraão, ele levantava sempre altar, sacrificava ao Senhor, toda a bênção de Deus. Abraão levantava altar e agradecia, fazia tudo para o Senhor. Mas chegou a época que nasceu seu filho, Isaac, e nós vimos que depois que Deus nasce Isaac, Abraão para de levantar altar. Ele para de levantar altar e começa a fazer festa. Era festa para Isaac, era festa de aniversário, era tanta coisa. Aí Deus olha assim e diz, quer ver eu levar meu servo de volta para o altar? Quer ver eu levar minha serva de volta para o altar? Ele diz, Abraão, eu quero teu filho Isaac em sacrifício. E eu quero teu filho Isaac em sacrifício. E vai para o monte que eu te mostrarei. E eu quero teu filho em sacrifício amarrado em cima do altar. Porque amarrado no altar não sai mais. Tem coisas que Deus está te chamando, e chamou Ezequias, para Ezequias voltar para o altar novamente e continuar clamando, continuar buscando a presença do Senhor. Que a nossa vitória, irmão, não está no meio, não está no começo, não está no meio, mas está no final. Aleluia. Como o apóstolo Paulo mesmo disse, combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Então não adianta parar agora de levantar altar, não adianta parar agora de buscar a Deus. Ezequias está aqui chorando e dizendo, Senhor, o Senhor se lembra? Deus se lembra. O Senhor se lembra? Lembro. E outra coisa, deixa eu dizer aos irmãos, a gente precisa criar
uma intimidade com Deus, ou ter uma história para contar para Deus, ou ter pelo menos um argumento para falar com Deus nessas horas. Eu pego sempre, porque tinha uma telefonista, quando a gente tinha aquele telefoninho que a gente ia fazer uma ligação, e ela dizia assim: você não tem crédito para completar essa ligação. Não era ruim aquilo? Não era ruim? Com Deus é a mesma coisa. Você precisa ter crédito com Deus. Você precisa ter uma história para falar para Ele. E Ezequias tinha uma história, tinha um feito para falar com Deus. E ele começou a dizer: Senhor, o Senhor se lembra? O Senhor se lembra? O Senhor se lembra? O Senhor se lembra? Deus falou: lembro. Isaías, volta depressa e diga ao meu servo Ezequias que eu acrescentarei nos seus dias 15 anos. Deus está acrescentando o dia de vida para a pessoa que está aqui. Talvez declarar até a morte, mas o Senhor está declarando vida à pessoa que está aqui dentro. Você até declararam: louvado seja Deus por causa da sua saúde. Que você, aleluia, louvado seja Deus, talvez esse ano não passe, mas o Senhor está dizendo que você vai passar nesse ano, e você vai contemplar ainda a promessa que Deus lhe fez. Deus lhe prometeu algo. Um dos seus lados paralisam, você está aqui dentro. Um dos seus lados, você sente uma dormência. Do lado, deixa eu ver o lado de cá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O lado de cá, eu virado para cá, este lado de cá. Mas o Senhor Jesus está acrescentando o dia de vida para alguém que está aqui dentro. Levanta a sua mão para o céu. Levanta a sua mão, Senhor, aqui. Isso. Deus está acrescentando mais dias na sua vida, e você vai contemplar uma promessa que Deus lhe fez. Eu sei que, aleluia, louvado seja Deus, este teu lado de cá onde você coçou os olhos, pode chorar, Senhora. O Espírito de Deus está presente nesta casa, está presente nesse ambiente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Este teu lado que você está levantando a mão, queria paralisar, mas o Senhor Jesus hoje aqui tira a paralisia para te dar vitória nessa noite, nessa casa. O Espírito de Deus está aqui. Ezequias já passou. Eu estou pregando para alguém que está aqui hoje no culto, irmãos. Estou pregando para alguém aqui, louvado seja Deus também, que toma remédio forte. Sabe remédio? Aquele remédio, aleluia, aleluia, de ansiedade, uns remédios, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem uma pessoa aqui dentro que toma esses tipos de remédio, mas Deus vai te libertar. Levanta a sua mão para o céu. Deus vai lá e decandará, andará súria. Eu sinto a presença. Deus está acrescentando dias de vida para pessoas aqui. E ele diz para Ezequias: ó, Deus vai mexer com o céu, Deus vai mexer com a terra, Deus vai mexer, aleluia, com o universo por causa de você, por causa da sua humilhação, aleluia, por causa da humilhação de Ezequias. Deus, aleluia, voltou ao sol. Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele mexeu com os céus. Mexeu, aleluia. Você sabe mexer com toda a estrutura solar, planetas, voltar o sol 15 graus. Voltar o tempo. Porque Deus ia fazer isso por causa do homem. Mas ele fez, louvado na vida de Ezequias. Voltou o relógio de Acaz. E ainda disse mais, que o rei da Síria que ameaçava, é uma ameaça para ele. Mas Deus estava dizendo: vou entregar o teu adversário nas tuas mãos. Glória a Jesus. Que Deus maravilhoso é esse que está dizendo: eu vou entregar o adversário nas tuas mãos. Porque o povo estava se
sendo ameaçado. E nós vimos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que eles chegaram com a veste rasgada. Ezequias também rasgou as vestes dele, por um gesto de humilhação, para ameaça. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus está entregando o adversário nas tuas mãos hoje aqui. Manda lá, Céssia. Deus acrescenta na vida desse homem. Que coisa maravilhosa. E Deus vai acrescentar hoje aqui. Mas precisa ter uma história com Deus. Você tem uma história, um argumento para falar com Deus nessas horas difíceis? Deus, porque, aleluia, louvado, esse rei tinha feitos. Mas a gente não quer pagar o preço dos feitos, não quer nada disso, irmãos. A gente só quer, hoje a gente só quer bênção. Mas quando fala que é pagar para pagar o preço de alguma coisa, não é comigo não. Pagar o preço na oração, a gente prefere que... Hoje, sabe o que as pessoas preferem hoje em dia? É mais fácil alguém orar por você do que você mesmo orar. Tem gente que só deve atrás de oração debaixo da mão dos outros a vida inteira. Sendo que Deus falou para ele: entra no teu aposento, fecha a sua porta, no secreto ele te vê, no oculto ele te escuta. Ezequias estava sozinho, ele não pediu: Isaías, já que eu vou morrer, põe a mão na minha cabeça. Não, ele mesmo teve que entrar. Ele mesmo estava, não sei se no quarto, mas estava no leito. Ele mesmo teve que colocar o rosto na parede, dentro do secreto, no teu quarto, e falar com Deus. E Deus, aleluia, estava ouvindo Ezequias. Deus é socorro bem presente nas horas difíceis, irmãos. Talvez alguém ache ruim por causa de uma mensagem dessa que está sendo pregada hoje aqui. Que Deus está mandando colocar a casa em ordem. Talvez, aleluia, aquele pastor é muito, aleluia, mas não tem problema. Eu quero pregar a palavra de Deus. Porque não adianta eu te entregar chave de carro, chave de casa, chave de tudo. Sendo que a gente precisa acertar a nossa vida com Deus. O remédio muitas vezes, eu não gosto desse remédio, esse comprimido é muito grande para engolir. Mas, aleluia, põe mais água no copo que ele desce. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não gosto desse remédio, é amargo, não sei. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é a palavra que Deus está mandando hoje aqui. É o remédio para sarar a tua ferida. Glória a Jesus. Aquilo sarou Ezequias. Só que depois de sarado, só que depois de curado, depois de restaurado, depois de Deus falar que entregar o rei da Síria em tuas mãos, o rei Ezequias, ele, depois que tudo isso acontece, ele fica orgulhoso. O orgulho toma conta da vida do rei Ezequias. Ele não pode ficar orgulhoso, tem que continuar humilde. Tem que continuar simples. Não é porque Deus te exaltou que você agora vai... Não, seja a mesma pessoa diante de Deus. Seja o mesmo crente diante do Senhor Jesus. Mas Ezequias ficou tão orgulhoso que veio até embaixadores da Babilônia visitá-los, dizendo: eu soube que tu estava doente, mas já está sarado e nós viemos te visitar, viemos te trazer presente. Ele, tão orgulhoso que estava, você sabe o que ele fez? Abriu as portas do seu palácio e recebeu, só recebia agora embaixadores, só recebia pessoas importantes. E Isaías, o profeta, olhou e disse assim: quem são esses homens que vieram te visitar? Ele abriu a porta do palácio dele, depois de curado, depois de Deus ter movido os céus e a terra a favor dele.
Ele abriu a porta do seu palácio e mostrou tudo. Mostrou os armamentos, mostrou as riquezas, mostrou tudo para os embaixadores da Babilônia. Isaías chega ali de volta e vai dizer para o rei Ezequias: quem são esses homens que entraram na sua casa? Ele disse: são embaixadores da Babilônia e eu quis recebê-los. Isaías olha para o rei Ezequias e vai dizer uma coisa. Vai dizer: Ezequias, tudo aquilo que esses homens viram será tomado de ti. Olha que coisa, irmãos. Então o Senhor nessa noite, nessa manhã, está dizendo que você pode até receber presentes de alguém, mas não abra a porta da intimidade para qualquer pessoa. Não entendi, pastor. Irmãos, a nossa porta de intimidade, tem pessoa que nunca viu o profeta da vida, vai contando a vida do marido, a vida do filho, a vida do... vai abrir a porta da intimidade. Nunca viu o profeta lá pelo WhatsApp, vai contando tudo que tem, até quanto ganha, quanto tem, louvado seja Deus, quando recebe, daqui a pouco ele está mandando você fazer um pix para ele, porque ele está entrando na sua intimidade. Meu Deus, é bem isso. Ele está entrando na sua intimidade. Você está abrindo a intimidade e ele está entrando. Você está abrindo as portas, ele está entrando. Mas essa manhã, nessa casa, o Espírito Santo de Deus pode lhe dizer: fecha a porta. Você pode até receber presente de alguém por algo que você recebeu, mas aleluia, mas tranca a porta. Abra a sua porta de intimidade para Ele, para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Mas só que as pessoas não gostam de ouvir mensagem assim. Gosto de mensagens de Acabe. Acabe, ele uma certa vez, ele faz aliança com Josafá. Josafá não é bobo. Josafá olha e diz: nós vamos fazer aliança e nós vamos guerrear juntos, vamos, e vamos vencer a guerra. Já está confirmado, Josafá. Aí Josafá: confirmado não, vamos pedir confirmação a Deus. Não precisa, Josafá. Quer ver? Quer ver, Josafá? Quando ele dá um grito, aparecem 400 profetas, e o espírito da mentira entra na boca de 400 profetas, e os profetas profetizam numa só voz, dizendo: aleluia, Acabe, pode ir que você já venceu a guerra. Acabe, não precisa nem ir, se já levanta a bandeira da vitória. Acabe, e tanta bênção, que Josafá coça a cabeça e diz: sabe o quê? Só bênção na vida desse homem, casado com Jezabel, na idolatria, só bem, tem coisa errada aí. Não tem mais nenhum profeta aí não. Não tem mais quem aí não. Não tem mais alguém que profetize não. Eu não queria só ouvir os 400 não. Eu queria ouvir o 401. Ele disse: esse aí, tem um aí sim, tem. Mas esse aí não gosta de mim. Esse aí não profetiza o que eu quero. Esse aí não fala a nossa língua, não é do nosso grupo. Esse aí está isolado, esse aí está sozinho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o profeta, aleluia, o rei Josafá disse assim: já que nós vamos guerrear, manda chamá-lo. E manda chamar o profeta de Deus. E quando manda chamar o homem de Deus, ele vem debaixo de ameaça. O soldado de Acabe vem dizendo para Micaías: Micaías, você vai cantar igual os outros profetas cantaram. Você vai falar na mesma língua. Você vai somente confirmar
o que eles estão falando, só isso. Tá? Senão eu te quebro. Foi assim. E nós vamos louvando seja Deus que o profeta vai. Ele leva o profeta debaixo de ameaça. Mas quando o profeta chega lá e olha para Acabe, rei de Israel, estava tudo corrompido. Ele olha assim e diz: olha, Acabe, vai, pode ir. Diz que você vai vencer, pode ir. Aí quando ele fala assim para o Acabe olha para ele e disse assim para ele: Micaías, eu te conheço. Eu sei quem é você. Não mintas para mim, Micaías. Quando ele diz essa palavra, não minta para mim, Micaías é tomado pelo Espírito Santo de Deus e diz assim: eu vejo ovelhas desgarradas como se não tivesse pastor. E diz para ele: você pode até ir, mas se você voltar, Deus não é na minha vida. Eita glória! Aleluia. É difícil, é complicado. Pregar a favor é muito fácil. Mas quando Deus falou para Jonas vai até Nínive e prega contra ela. Pegar contra já é complicado. Se fosse dizer: Jonas,